Olá, boa tarde a todos e todas. Hoje a gente está aqui com mais uma ação da BB Tour Goiás, em comemoração ao Dia Mundial do Turismo e ao Dia do Turismólogo. Hoje aqui no nosso bate-papo, nós temos aí a presença do Cláudio Alexandre de Souza, o turismólogo, e o nosso tema de hoje é Turismólogo, um olhar analítico sobre a sua formação. Vou pedir, Cláudio, gentilmente que você se apresente e depois pode começar a introduzir o assunto. E aí a gente vai batendo esse papo aqui. Obrigada. Obrigado a você, Giovana. Obrigado a todos que nos ouvem. E meus parabéns, Giovana. Meus parabéns pela iniciativa, por ser uma guerreira na preocupação em querer auxiliar com que todos os bacharéis em turismo, todos os turismólogos venham a ser aquele profissional que eles podem vir a ser. Tá? Parabéns. E, pessoal, eu sou Cláudio Alexandre de Souza, como a Giovana falou, me formei em 1997, aí você tem que parar um pouquinho para pensar quando se formou, tá? No curso de Turismo e Hotelaria da Univale, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e venho trabalhando desde então no mercado e como professor, tá? E, pessoal, uma visão crítica sobre a profissão, sobre o ser turismólogo, tá? Até hoje meus alunos pegam no pé, porque o Cláudio é chato demais, o Cláudio é crítico demais, o Cláudio cobra demais. E aí, recentemente, essa semana passada, não sei sobre o que nós estávamos falando, alguém me falou o seguinte: pô, professor, bem que... já me lembrei qual foi o assunto. Uma ex-aluna minha, do curso de turismo de Bonito, no Mato Grosso do Sul, ela agora está em uma outra área, foi um evento numa outra área. E aí, nós estávamos conversando, ela estava no evento ainda, foi essa semana. Ela disse: professor, por que no turismo nós não somos tão profissionais quanto essa área? Por que isso? Ela estava sendo crítica, porque assim, ela é formada em turismo. Claro, ela fez uma outra graduação também, não está atuando nessa outra área, tá? Mas ela está atuando numa terceira área ainda, só que no evento dessa terceira área, ela questionou isso. E vejam bem, nós aprendemos como organizar eventos. E os eventos que ela estava dessa área, ela falou: pô, mas os eventos dessa área são melhores organizados, tecnicamente falando, do que os nossos da área de turismo. O posicionamento dos profissionais, tecnicamente falando, eram mais precisos, eram mais assertivos, tá? No tocante à qualificação e as ações técnicas que precisavam fazer. E aí eu falei para ela, eu disse: Hélia, meus parabéns. Ou seja, agora com essa visão, você, quando voltar para a área de turismo, tá, você coloca em prática isso que você aprendeu. Só que eu falei para ela: agora você para de me cobrar do porquê que eu sempre cobrei de vocês. A questão é, vocês não aceitam serem cobrados porque vocês acham que o turismo é lindo, o turismo é belo, o turismo é fantástico. Pessoal, eu falei dessa maneira porque quem me conhece sabe que eu detesto isso. Ficar falando que é lindo, que é belo. Ou seja, pessoal, não é assim. Tanto é que eu estava conversando outro dia com alguém que é formado na área de gastronomia, tem um restaurante, sobre cortesia. Eu falei: olha, esse é o nosso objeto de trabalho. Ninguém monta um hotel, agência de viagens, um restaurante para ficar dando as coisas para ninguém. Só que isso também não se faz em outras áreas. E por que nós, obrigatoriamente, temos que ficar dando as coisas para alguém? Não, mas você tem hotel, você tem que dar cortesia. Você tem restaurante, você tem que dar cortesia. Não. Nós, enquanto profissionais de turismo, nós temos que entender que esse é o nosso objeto de trabalho, esse é o nosso objeto de estudo. Isso não é objeto de ficar fazendo graça com o chapéu alheio. E muitas vezes parece que nós temos a obrigação de fazer isso. E aí as pessoas que me sabem, hoje eu moro em Foz do Iguaçu, tá? Desde 2007, antes eu morava em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e gerenciava uma agência de turismo, e era uma escola de mergulho, uma operadora de mergulho, e essas pessoas viviam também pedindo: Cláudio, não tem como fornecer isso, fornecer aquilo. E aí eu pedi: olha, por que você quer que eu te dê uma cortesia? Aí uma vez era assim: porque vem um repórter, porque ele vai fazer uma reportagem. Eu dizia: tá, de qual revista? Qual é a tiragem da revista dele? Qual é o local de divulgação da revista dele? Aí eles falaram assim: mas todo mundo deu cortesia, ninguém perguntou nada disso. Eu disse: fulano, você está perguntando da minha empresa? A razão pela qual os outros deram, eu não sei. Só que eu tenho que avaliar se na empresa de turismo que eu trabalho, se tecnicamente vale a pena eu dar essa cortesia, porque eu sei o custo de uma operação de mergulho para nós. Só que eu não tenho nada de dados a respeito dessa revista, a qual você está pedindo que eu dê algo que é o meu trabalho. Ou seja, para uma revista que eu não sei nem sequer se a revista existe. Ou seja, quando eu pedi, não é porque eu estava desconfiando, é só que eu queria dados para mensurar tecnicamente o seguinte: será que compensa eu dar uma cortesia em troca do que a revista vai me proporcionar? Ou é muito mais negócio eu simplesmente tiro do bolso, pago a publicidade naquela revista? Simples assim. Eu tomo uma decisão com base em técnica.
Ou seja, porque eu sou um profissional do turismo, que eu conheço a minha realidade, eu conheço o meu negócio, qual eu estou operando. Mas aí eu não posso simplesmente, eu vou dar porque é divertido aparecer na revista A, B ou C, porque é legal, porque isso e aquilo, sem ter a menor noção do custo disso. Só que quando eu falo isso, o Cláudio é chato. O Cláudio cobra demais. O Cláudio é enjoado demais. Pessoal, então eu vou lá na Petrobras pedir petróleo para ela. Então eu vou na Fiat pedir um carro. Você acha, Cláudio, que na formação desse profissional de turismo não existe essa preocupação em ensinar esses processos de negociação, em mostrar a realidade? Porque fica parecendo que a atividade é tratada como uma brincadeira. Pessoal, a professora Giovana falou algo, tá? Falou algo. Claro que falou, mas... Pessoal, ela falou assim, não é ensinado negociação, tá? Durante a pandemia, como eu acho que praticamente todo mundo nesse caso cabe, vi um monte de lives. Tá? Em uma live que eu vi um profissional de negociação, que a professora Giovana falou. Vejam bem, nos meus 40 e poucos anos, eu não tinha até então ouvido um profissional de negociação. E aí ele falou o seguinte, era um brasileiro que trabalhava como negociador, essa é a profissão dele, em uma multinacional, no exterior. E ele falou o seguinte, olha, eu recomendo que todo mundo deva fazer curso de negociação. Pessoal, 40 e poucos anos eu fiquei assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso. Pessoal, eu me peguei despreparado e desprevenido. Viu bem? 40 e poucos anos depois, já professor doutor, essa história toda. Aí, o que o Cláudio fez? Opa, vou olhar o que é isso. Descobriu que existe livro sobre negociação, o Cláudio comprou o livro para ler. O Cláudio descobriu que tinha a Universidade de Michigan, ela tinha um curso de negociação online, o Cláudio se matriculou e foi fazer. Cláudio, professor doutor, não sei quantos anos depois, o Cláudio foi lá aprender como é que faz negociação. Por quê? Se alguém me perguntasse, tecnicamente eu não tinha a menor noção. Hoje o Cláudio sabe, porque o Cláudio foi estudar. Ou seja, então isso que a professora Giovana acabou de falar, o Cláudio foi aprender agora, 4, 5 anos atrás. 4, 5 anos, a pandemia não durou isso tudo. Ou seja, vai aprender agora, de 2020 para cá. O que eu fiz esse ano? Nós temos disciplina optativa, eu disse, beleza, agora eu vou compartilhar isso com os alunos. Aí eu, no curso nosso de graduação de hotelaria aqui em Foz tem os 2 cursos, tá? Graduação em hotelaria e graduação em turismo, tá? Eu ministro aula no curso de graduação em hotelaria. Eu criei, a optativa todo mundo podia fazer. Eu criei a optativa de estratégia de negociação, introdução à estratégia de negociação, exatamente para suprir essa lacuna, Giovana. Ou seja, para que os alunos começassem a ter essa noção. Tanto é que eu achei o máximo, porque no final da aula, lá nas últimas aulas, os alunos estavam discutindo, professor, mas e assim, assado, não sei o quê. Aí eu ficava olhando, aí teve uma vez que eu não sei o que eu propus, ele disse, não, professor, mas pode ser assim, assado, não sei o quê. Aí eu peguei e concordei. Passou uns 3, 4 aulas depois, lá no final, eu falei assim, pessoal, vocês sabem porque quando vocês propuseram tal coisa, eu concordei? Eles não souberam responder. Eu disse, pessoal, porque vocês estavam colocando em prática aquilo que nós estávamos estudando, que era negociação. Eu concordei porque eu achei o máximo. Vocês colocando em prática a negociação que nós estudamos, e vocês utilizaram argumentos técnicos, vocês souberam se posicionar para saberem negociar o que era de interesse de vocês. Ou seja, então, assim, aí que eles caíram a ficha que eles tinham naturalmente feito uma negociação de acordo com o que nós estávamos discutindo ao longo do semestre. Só que, Giovana, nem nosso curso aqui tinha isso, e não tem, foi uma optativa que eu ofertei. Ou seja, e nós não ensinamos isso para os bacharéis em turismo. E eles têm que fazer negociação. Ou seja, então assim, ele negocia quando ele vai fazendo entrevista de emprego, ele negocia um aumento, ele negocia com os clientes, negocia com fornecedores, concorrentes, ele negocia em vários momentos sem nunca ter se qualificado, ou nós, professores, nunca termos preparados para que eles pudessem saber se posicionar como negociadores. Pessoal, porque eu estou falando... uma linguagem corporal, tem toda uma forma de você fazer essas negociações, né, no bom sentido. Então, assim, os cursos de turismo, como a gente está fazendo aqui algo analítico sobre a formação do profissional, eu não combinei nada disso com o Cláudio, gente. Nós estamos aqui totalmente no impulso aqui mesmo, na discussão. Então, assim, a gente percebe que se você pegar as grades, elas tiveram alguma evolução, mas elas ainda não conseguem acompanhar as demandas do mercado, as demandas das empresas. Por que às vezes o turismólogo ele perde algum espaço profissional para outro profissional que tem uma formação diferenciada? Eu acho que é por conta de algumas questões que ficam mesmo vagas, muito distantes dessa formação. Quando eu fiz a pesquisa lá do Bitur, que você também participou, você faz parte, lá mostrava que os turismólogos estão muito atentos na questão humanística, isso está muito internalizado neles. Sustentabilidade,
turismo responsável. Mas quando você fala de gestão estratégica, quando você fala de utilização de ferramentas, de tecnologias, aí já peca um pouco. Então, é isso que a gente está falando aqui, não só de tecnologia, mas também de outras ferramentas que precisas ter se vai para o mercado. O turismo ele é muito mais operacional do que qualquer outra área. É claro que se você quiser avançar para o tático ou para o estratégico, você precisa estar preparado. Você só vai ser CEO de um negócio se você dominar ferramentas, se você for líder, se você tiver a mente aberta, se você inovar, se você compreender da relação com as pessoas, e aí isso faz muita diferença. Nas nossas grades, na minha época pelo menos, que era um curso focado em planejamento, a gente estudava muito autores, mas os próprios professores, eles não tinham experiência prática, eles não tinham vivência, eles nunca tinham gerenciado uma empresa, eles nunca tinham estado à frente no mercado. E esse vício, né, do turismo, como você disse, voltando, ligando o que você falou no princípio, de dar cortesias, de ter que doar sempre, né, para poder fazer com que as pessoas prestem atenção no seu negócio, isso não é a melhor estratégia para poder alavancar uma empresa e muito menos fazer com que o negócio seja saudável e que ele tenha vida longa. E aí, você agora? Oi, Giovana, nesse ponto, né, e é assim, né, pessoal, a professora Giovana, quando ela falou assim, ó, é operacional, tático, estratégico, você tem que ter noção disso, ela falou níveis de planejamento. E nós temos, você é convidado para uma reunião estratégica, e aí eu já vi isso acontecer, tá? Era uma reunião estratégica de um resort, aí começou a discutir uma questão de nível operacional. Aí teve alguém lá que falou o seguinte, olha, pessoal, desculpa, eu não sei se todo mundo sabe, mas essa é uma reunião de nível estratégico. Tal assunto que fulano levantou, isso é de nível operacional, então isso em um outro momento vai ser discutido. Só que, pessoal, não dá para chegar no momento em uma empresa, em um resort com mais de 800 funcionários, eu tenho que explicar isso para as pessoas que estão em uma reunião em nível estratégico. Sim, isso aconteceu, eu vi acontecer. Ou seja, então começa assim, pô, mas nem aquela parte teórica que deveria saber, ele não sabia, tá? Ou seja, essa é uma questão. Outra questão que o professor abordou, a questão de as empresas muitas vezes ofertarem cortesia, isso até pode ser uma estratégia de comunicação, posicionamento, de inserção no mercado, ok, mas desde que seja feito intencionalmente e com base nos dados, aí foi tomada essa decisão de forma acertada, e não simplesmente eu vou dar porque é comum dar cortesia, ou seja, até sem saber por que eu estou fazendo isso e qual é o custo disso para a organização, tá? E a professora falou a questão de chegar a CEO. Pessoal, hoje eu atuo eu sou oficialmente conselheiro de uma administradora hoteleira. Ou seja, se o presidente da empresa, o CEO, precisa ter alguma demanda, ele me liga e eu acabo orientando em relação a alguns aspectos. Então, eu preciso ter essa noção. O Cláudio hoje não é só professor acadêmico. O Cláudio é alguém que precisa ter essa noção para estar falando com esse profissional, que é o presidente de uma administradora hoteleira, que já tem, quando contratou o Cláudio, tinha 1 meio de hospedagem, agora tem 2, está negociando mais 3, e o trem está crescendo, e o Cláudio precisa estar a par do que está acontecendo no mercado, não só o que está acontecendo nos livros. Senão ele me pergunta alguma coisa, eu não sei explicar, ou eu fico teorizando, ele vai dizer, Cláudio, não te contratei para você me falar o que o autor A, B faz, ou disse que deveria ser feito, e sim para você me dar uma solução com base na vida real, com base nos dados da vida real. Então, eu preciso ter essa consciência e nós precisamos ter essa consciência. E muitas vezes eu só sei falar mal. Pessoal, ok, isso é ter uma visão crítica, mas não é só isso, como muitas pessoas acham. Que você ter um posicionamento crítico é você falar mal de A ou B. Não. Eu acabei sendo contratado, a primeira vez que esse presidente ouviu falar de mim, tá, foi porque eu fiz um áudio sobre uma apresentação que ele fez durante a pandemia, lá em 2020 ainda. E aí ele apresentou ao meio de hospedagem dele, aí um amigo meu que estava coordenando a live falou, Cláudio, o que você achou da fala do fulano? Aí eu dei meu parecer, alguns vão dizer, nossa, que horror, porque o áudio ficou de 5 minutos. Ok, mas eu dei meu parecer, e esse meu amigo, sem me falar, ele passou o áudio ao presidente da empresa. E o presidente da empresa disse, olha, eu quero conhecer essa pessoa que deu essas orientações, que falou esse áudio para você. Por quê, pessoal? O Cláudio foi crítico na fala, sobre a fala do presidente que depois veio me contratar, mas o Cláudio foi crítico, não de falar mal, o Cláudio foi crítico, apresentando com base no que ele está falando, com base no que é a realidade do mercado, com base no que tem de conhecimento científico, o que ele deveria fazer. Tanto é que a situação foi e veio, ele veio a Santa Catarina me entrevistar, padrão Shark Tank, e acabou me contratando. Mas o Cláudio com essa visão crítica. Tanto é que as pessoas são muito sensíveis à crítica. E isso é uma coisa também que a gente pode melhorar esses processos dentro da faculdade de turismo.
para formar um profissional mais equilibrado. É o que a gente usa muito de falar, é inteligência emocional. Porque se eu recebo uma crítica, eu preciso analisar essa crítica e, a partir daí, ou eu concordo, ou eu discordo, eu melhoro alguns pontos, mas as pessoas são muito sensíveis, têm dificuldade de absorver crítica. Isso é uma coisa complicada, porque eu percebo isso nos meus alunos. Eu já tenho algum tempo que eu não estou dando aula mais para aluno de turismo, porque aqui em Goiás reduziu bastante as faculdades de turismo, então ficou somente o Instituto Federal e a UEG, que é na cidade de Goiás. E em Caldas também tem um curso. Então, eu acabei partindo para outras frentes de trabalho. Hoje eu dou aula de pesquisa de mercado, mais para curso de marketing e gestão comercial. Então, assim, a gente aprende muito também a lidar com essas outras áreas que também estão coligadas com a nossa área. E aí a gente percebe que o estudante de turismo, mesmo quando eu faço alguma palestra ou alguma conversa com algum colega, ele tem muita dificuldade de absorver a crítica, porque ele senta ali no fato dele ter estudado turismo, como se aquilo ali fosse resolver a vida profissional dele, certo? E aí ele fica ali argumentando daquele lugar, e ele esquece de olhar outras possibilidades, outros saberes e fazeres. Você, Cláudio. Pessoal, quando a professora Giovana coloca a questão da inteligência emocional, tá? Ou seja, isso é uma soft skill, ou seja, habilidades sociocomportamentais que todos os profissionais precisam ter. Não é o Cláudio que está dizendo isso, tá? Um estudo do Fórum Econômico Mundial, desde 2015, ele vem identificando, em nível mundial, uma série de habilidades ou soft skills que os profissionais nas mais diferentes áreas precisam ter. E uma delas é a inteligência emocional, outra é criatividade, outra é capacidade de resolução de problema, tá? Outra é o tema dessa nossa conversa, porque é pensamento analítico. E quantos de vocês possuem pensamento analítico? Quantos de vocês possuem pensamento crítico? Inteligência emocional, capacidade de resolução de problemas, criatividade. Pessoal, estas todas são habilidades identificadas pelo Fórum Econômico Mundial em nível global, de que os profissionais precisam ter cada vez mais patentes essas habilidades. E a questão é a seguinte: eu sei se eu tenho ou não inteligência emocional. A Giovana fala um negócio, o Cláudio começa a chorar, ou o Cláudio dá piti aqui, o Cláudio se revolta. Por quê? Porque o Cláudio não tem inteligência emocional para entender o que a professora, igual a professora falou, olha, nós estamos tendo uma conversa. Aí vocês imaginam assim, quando a professora falou, Cláudio, agora com você, eu olho e falo assim, nossa, professora Giovana, eu vou falar o quê? Eu não sei o que falar. A senhora não me preparou, eu não tenho... Pessoal, o Cláudio não tem inteligência emocional, então, para lidar com essa conversa, então por que o Cláudio aceitou estar aqui? Tá? Só que a questão é a seguinte: individualmente, todos nós precisamos ver isso. Quais dessas habilidades eu acabei de elencar você tem? Desculpa, se você não sabe se tem ou não, você tem um problema. Porque você precisaria saber se você tem, por exemplo, inteligência emocional, porque senão, como é que você sabe que você vai aguentar trabalhar sob pressão? Vou trabalhar com vendas em turismo, agora as multipropriedades, que tem em vários lugares por aí em diante. Tá, mas trabalha por meta, sob pressão. Mas eu não aguento, eu choro, mas me cobram um monte. Não, pera lá, você está trabalhando com vendas no área de turismo, hotelaria. Pessoal, é normal isso. Só que você não sabia disso, você não tem inteligência emocional, agora você culpa o mercado. A culpa é do fulano, que me cobra demais, que tem pressão. Ou a culpa é sua porque você não sabe que não tem inteligência emocional e não procurou desenvolvê-las. Porque, vejam bem, habilidades são passíveis de serem desenvolvidas por todos os seres humanos. Você é um ser humano, então você pode desenvolver essa habilidade. Mas, primeiro, você tem que querer. Você tem que ir atrás do desenvolvimento dessa habilidade para você ser um profissional que tem essas habilidades e, quando precisar usá-las, quando surgir a situação, você saberá como usar essas habilidades que você desenvolveu intencionalmente. Tá? Claro, tem pessoas que, em função da vida que tiveram, desenvolveram. Tem pessoas que não desenvolveram. Mas aí cabe a você analisar. Se em função da sua vida você tem, ok. Em função da sua vida você não tem, ok. Então você vai ter que se qualificar. Existem cursos, livros sobre inteligência emocional? Sim. Isso que eu acabei de falar, a ideia do Cláudio, não é. A Deakin University, na Austrália, ela faz exatamente isso que eu acabei de falar. Ela sabe que os profissionais, todos eles, precisam ter habilidades sociocomportamentais, então ela aplica um teste. Quando você entra, você não tem, então ela disponibiliza essas disciplinas. E se por acaso você já tem, porque é a experiência da sua vida, você não precisa fazer aquela disciplina de inteligência emocional, porque ela não vai te dar um curso para você aprender algo que você já tem. Só que a questão é você, turismólogo que está nos ouvindo,
Você já parou para ver quais são essas habilidades, quais são esses soft skills? E se você tem ou não tem, e se você não tem, procurou se qualificar, ou você está esperando alguém acontecer algo, você não tem, você culpa o mundo por em diante, ou você irá atrás de desenvolver essas soft skills, habilidades como, por exemplo, inteligência emocional, para ser um profissional com essa habilidade. Uhul! É muito importante a gente ter ciência do que é, né, das dificuldades, das deficiências, para a gente poder melhorar. Então, eu vejo muito isso, as pessoas ficarem na defensiva ao invés de tomar uma atitude para melhorar isso. Eu, ao longo da minha carreira, eu venho, né, tentando lidar com tudo isso, porque não é fácil você receber realmente críticas, é difícil. Não, né? e professora, É difícil, mas a gente precisa aprender a receber. Não, exatamente. Tanto é que existe toda. Tá, tem a teoria, tá, mas não foi criado pelo professor, questão da comunicação não violenta. Apesar de ter ficado famosa com o livro do professor Marshall Rosenberg, a teoria, a ideia de comunicação não violenta não é dele. Gandhi aplicou isso também, mas Gandhi também deixa bem claro nos livros dele, no livro autobiográfico dele, que não é ele que criou, ou seja, a ideia de comunicação não violência ou da não violência é anterior a Gandhi, bem anterior. Tá? A questão é, quando a pessoa tem um livro que é A Coragem de Não Agradar, que cobra também essa questão, vai na área de psicologia e aborda essa questão, ou seja, comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, da psicologia também, ou seja, e eles falam essas questões também, o quanto eu sei, quando acontece alguma coisa, eu sei dar, e aí tem ou feedback, ou feedforward, ou seja, como eu sei como criticar as pessoas de forma a ser não violento, e como eu sei receber isso também de forma não violenta. E, pessoal, a questão é a seguinte, mas o outro foi violento comigo. Ok, isso sim acontece, do outro ser violento comigo. E existe também a possibilidade de eu saber que o outro é violento comigo e como eu lido com isso, não replicando o ciclo de violência, porque senão violência gera violência e por em diante. Só que pode vir violência e não voltar violência. Porque essa situação, alguém fez uma crítica para você, ok, a pessoa foi violenta. Só que, necessariamente, você não precisa retornar de forma violenta. Você, por ter consciência disso, por ser um profissional qualificado, você se comporta de outra maneira. Não é aquela história, bateu, voltou, porque eu sou assim mesmo, eu mando, faço, acontece. Ok, quer dizer que você não tem inteligência emocional, você não tem comunicação não violência, você não tem resiliência, você não tem um monte de coisa. Porque você acha que é legal. Não, bateu, voltou, porque eu sou assim mesmo, e comigo é desse jeito. Quem quiser trabalhar comigo tem que ser assim. Pessoal, desculpa. Isso é Idade Média, e olhe lá, algumas pessoas na Idade Média. Mas, ou seja, então a questão é, o profissional que você é, para além da área que você escolheu, que no nosso caso é turismo, como turismólogo que você é, como você lida com isso, como você trabalha com isso em nível pessoal. Ou seja, essa fala da professora Giovana também, essa questão de resiliência. Tinha uma quantidade de cursos, agora não tem mais. E como ela é resiliente, tá lembrando que tem resiliência e tem... esqueci o nome do termo lá, do livro que o cidadão criou, mas assim que lembrei eu falo. Mas o termo é aplicado... A ideia de resiliência... o termo é antifragilidade, do Nicholas Taleb. Que a questão é a seguinte, resiliência é uma característica da borracha. Borracha naturalmente é resiliente. Foi de lá, aliás, que nós copiamos o trem, nós apropriamos. Ou seja, a borracha você estica, volta. Essa capacidade de resiliência, de você voltar ao estado natural após sofrer alguma pressão. Então, acontece alguma situação de pressão em nossas vidas, passamos por aquilo e voltamos ao nosso estado de paz natural por em diante. A ideia da antifragilidade, ela vai muito mais do que a resiliência, porque a antifragilidade, ela segue o princípio daquilo que não te mata, te fortalece, que também é a frase é mais velha que sabe lá Deus que. Ou seja, só que nós temos essas habilidades, nós somos antifrágeis, nós somos resilientes, sim, e tem curso que ensina ambos, Tanto é que durante a pandemia, várias instituições, em função, claro, da pandemia, que eu não preciso explicar para ninguém, ofertaram cursos gratuitos de resiliência. Você fez algum? Se não fez, por que não fez? E por que não procura desenvolver isso em você? Porque nós passamos por situações difíceis, todo mundo passa, é inerente à vida de um ser humano. Então, é interessante nós termos essa noção de resiliência, essa qualificação, para podermos saber passarmos por essas situações e lidar, conversar com as pessoas, entendendo que todos passam e sabermos nos comunicar com base na nossa inteligência emocional e empatia, conversarmos com as pessoas de forma não violenta, para sermos pessoas e profissionais turismólogos melhor qualificados para exercer a nossa profissão. Concordo plenamente. Eu aqui passei por isso, no observatório, a gente trabalhava sempre com pesquisa de campo,
Nosso grande potencial era esse. Claro, trabalhávamos com dados secundários, mas, enfim, pandemia veio, não se pôde mais fazer pesquisa presencial, tivemos que nos readaptar e começar a fazer as pesquisas online. Ou seja, começar do zero, é um novo aprendizado, é uma nova forma de fazer a pesquisa, de escrever os formulários, os questionários, e aí a gente foi se adaptando, criando novos boletins, novos serviços, para a gente poder continuar tendo utilidade enquanto observatório. Então, é uma forma de se readaptar. Se eu tivesse entrado em desespero, eu poderia ter desistido de tudo, mas eu peguei este problema, né, esse ponto fraco, né, que a gente teve aí, na verdade, interno, porque, assim, diz respeito ao mundo inteiro, e transformei ele numa oportunidade para esse observatório. E eu, a partir disso, né, eu comecei a criar novos relatórios, novas pesquisas, e aí foi atendendo às necessidades, às demandas. A gente trabalhou com sondagem empresarial, a gente trabalhou com outros boletins especiais. Só no ano de 2020 a gente fez 41 boletins, no ano de 2021 mais 25 boletins da retomada, a gente acompanhou. No de 2020, semanalmente, aí a gente foi analisando setores próximos ao turismo, e no ano de 2021 a gente foi fazendo essa análise quinzenal, porque aí já tinha condição de ter mais espaçamento. O fato é que a gente não parou em momento algum. Então, a nossa produção, ela atingiu todas as expectativas e as que não tinha também. Por quê? Porque a gente teve resiliência. Então, a gente não parou para chorar, a gente não parou para reclamar, a gente simplesmente construiu outras formas de pesquisar para poder continuar vivo, para poder continuar produzindo. Então, isso é resiliência, né? Porque, assim, a priori, tudo ficou muito complicado, tudo muito nublado na cabeça de todo mundo. Como é que eu vou fazer? Então, o profissional de turismo, de hotelaria, esses 2 anos, ele teve que realmente repensar algumas práticas. E as empresas tiveram que reformular o seu modelo de negócio, tiveram que reformular os seus processos, e isso realmente, como o movimento foi muito rápido e muito necessário, isso pode ter realmente dado um baque na cabeça de alguns profissionais. Mas, como a gente vive num mundo muito rápido, e a nossa atividade profissional ela é dinâmica demais, se a gente não tiver esse pique, a gente realmente não consegue acompanhar. E, professora, pessoal, não sei se todos sabem, tá? A professora falou um termo modelo de negócios. Existe livro sobre isso, existem diferentes tipos de modelo de negócio, e isso se aplica também ao turismo e às empresas que estão atuando no setor turismo. E só que será que nós ensinamos isso nos cursos de turismo? Será que os nossos alunos, quando se formam, eles sabem o que é o modelo de negócio? Ou seja, ou quais os diferentes possíveis tipos de modelo de negócio que existem? E outra coisa, nós sabemos como é que é, sabemos como podemos inovar a partir deles, melhorar a partir deles, e aí já começa a ser o diferencial. Cláudio, mas isso começou a se falar agora, ok, mas o nosso curso, nossos professores, nossos alunos estão vivos. Então, eles têm que seguir essa historicidade e se adaptarem ao que está acontecendo no mercado de trabalho, porque o turismo é um mercado profissional e vários estudantes fazem turismo porque eles querem atuar nesse mercado. Então, para estarem atualizados, nós também precisamos estar. E a questão da discussão que existe hoje sobre modelo de negócio é uma questão que precisa realmente ser pensada. Uma outra questão, a professora falou, o mundo, as coisas estão mais rápidas. Até em função disso que acabaram criando os acrônimos de mundo VUCA, o mundo BANI, e o VUCA diz respeito à volatilidade, incerto, como é que é? Volatilidade, incerto, caótico e ambíguo, se não me engano, que os termos são iniciais, é um acrônimo de certos termos, palavras em inglês, para tentar criar uma forma de explicar o mundo que está atualmente, ou seja, que as coisas, aí tanto é que já fala, agora o mundo não está mais VUCA, está BANI, por em diante, mas olhem lá que se vocês só jogarem no Google, vocês vão achar mundo VUCA, mundo BANI, tá, VUCA de VUCA mesmo, e BANI de BANI, que eles dão base para compreender esse mundo que está mais rápido que a professora Giovana falou, tá, e aí dá condições de nós começarmos a entender por que o mundo se comporta dessa maneira, por que as coisas estão realmente com essa impressão para nós de que estão mais rápidas, apesar, claro, 24 horas, continua sendo 24 horas, essa história toda, mas por que temos essa impressão? E essas teorias tentam explicar para nós essa situação que está acontecendo no mercado.
Tá? Claro, o mercado como um todo, não só turismo. E, pessoal, a professora Giovana falou 41 boletins. Isso tudo é produção técnica tecnológica, segundo a CAPES. Espero eu que ela tenha colocado tudo isso no lápis dela, porque academicamente conta muito. Então, coloca lá esse trem, professora. Tá lá. É muita produção, né? Se eu Sim. pensasse em tudo que eu já fiz aqui nesses 15 anos de observatório, que eu fiquei um tempo fora, mas voltei desde 2012, né? Eu estou aqui, né? Então, assim, voltei para o observatório, 2014, perdão, entre 2010, eu fiquei de 2008 a 2010 lá no Senac, que era lá, depois ele veio para cá, em 2014 eu voltei. Então, a gente tem feito muita produção mesmo, assim. Por quê? Porque o mundo precisa de pesquisa. A pesquisa de mercado, ela é fundamental para qualquer tipo de consumidor, para qualquer tipo de negócio. Com o advento da internet, e, é claro, depois disso veio as redes sociais, o mundo está muito mudado, a forma de comprar está mudada, o turismo ele precisa se adaptar a essas novas formas de divulgação, de promoção, de comunicação com o seu consumidor. Então, o aluno, o estudante, ele precisa estar muito atento a essas ferramentas todas, porque eu que já estou com 56 anos, né, formei aí em 2003, eu venho me atualizando o tempo todo. Então, eu tiro um tempo, por exemplo, do meu dia, para poder olhar as notícias e ver as principais tendências do turismo. Hoje você tem aí um LinkedIn que ele te informa muita coisa interessante, tem muita gente fazendo coisa bacana. Na pandemia, eu estudei o tempo todo, aproveitei para conhecer os colegas, porque tem muitas produções, trabalhos, pesquisas de colegas maravilhosos, excepcionais mesmo, no Brasil todo. É que tudo ficava muito pontual ali no seu local. E como a internet ela traz essa possibilidade da gente conhecer o trabalho do outro, eu acabei prestando bastante atenção. E aí, doei meu tempo para a Rede Brasileira também de Observatórios do Turismo, a gente foi se tornando maior, é um projeto do Gandra, né, do Osíris e do João Evangelista, mas que eu tive a oportunidade de, a partir do quarto encontro, trazer essa proximidade dos colegas. E aí a gente conseguiu trabalhar em rede, o que é muito difícil, embora tenha todo esse discurso, mas quando a gente fala de profissional, quando a gente fala de gente que tem formação, a gente também está falando de vaidades. Então, a gente precisa entender que o outro pode nos complementar. A gente aprende muito com as pessoas. E quando a gente entende isso, a gente consegue realmente formar a rede. E, pessoal, essa fala, onde é que eu vi isso? Eu não me lembro qual das tantas atividades que eu fico fazendo, que alguém falou o seguinte, sobre o mundo, o novo mundo do mercado de trabalho por em diante, e aí ele falou, tem 4 Cs que vocês precisam saber, tá? Eu me lembro do último que chamou minha atenção, que tem a ver com a professora Giovana falou, me lembro de um outro C, que é criatividade, e eu tenho que tentar me lembrar quais são os outros 2. Mas um é criatividade, tá? Que é uma habilidade e é passível de ser aprendida, mas nós não somos ensinados, e aí vem um porém, tá? Desde a década de 50, nas universidades americanas, eles têm disciplinas que ensinam técnicas de criatividade. Então, há mais de 70 anos, os americanos aprendem a ser criativos. Não é porque eles nascem gênios, não. Eles aprendem, eles têm nas universidades essa disciplina que ensina técnicas de criatividade. Tá? Eu falo que eu sou professor de criatividade, tá? Tanto no mestrado quanto na graduação. Tá? Mas o outro C que a professora falou é colaboração. Tá? E dentre a fala desse profissional sobre o mercado de trabalho do futuro, já lembrei onde é que foi em um curso do LinkedIn, tá? Um dos cursos do LinkedIn sobre o novo mercado de trabalho, ele apresenta em algum momento lá, os 4 Cs. Um deles é criatividade e o outro dele é colaboração. Os seres humanos precisam aprender a colaborar entre si. Pessoal, eu concordo totalmente com o que a professora Giovana falou. Não foi algo comum que no setor do turismo, quer dizer, eu e a professora Giovana estamos aí 20, 30 anos no mercado do turismo, tá? Pessoal, o que acontece? Não é comum no setor turismo, as pessoas colaborarem entre si. Vejam bem, todas as cidades de um estado, elas fazem parte do mesmo estado. E vocês vão dizer, Cláudio, isso é óbvio. Tá, mas se é tão óbvio, por que todas as cidades do mesmo estado não colaboram entre si para ter um estado forte? E a mesma lógica vale para todos os estados do país chamado Brasil. Por que também essa lógica não vale de todos os estados colaborarem entre si para termos um país forte no turismo? Não, nós ficamos brigando entre os estados, brigando entre as cidades. Ou seja,
Claro, o Estado e a cidade não fazem isso, quem faz são as pessoas que estão à frente dos órgãos desses locais. Ou seja, então nós não colaboramos tanto assim. Ou seja, nós não temos setores fortes por colaborar entre si, e aí, eu e a professora Giovana colaboramos, ela volta para o trabalho dela, eu volto para o meu, ela aplica o que é de bom no dela e que ela tem condições, e eu aplico no meu. Só que nós não tem problema nenhum compartilharmos conhecimento por em diante, eu e a professora Giovana, por quê? Pessoal, antes eu só sabia o conhecimento A. Aí a professora Giovana fala, e agora eu sei o A, que o Cláudio já sabia, eu sei o B, que era da professora Giovana, e eu sei o C, que é a mescla entre o A e o B. E a mesma coisa a professora Giovana. E mesmo assim, a professora Giovana nunca vai falar tudo que ela sabe, não vai falar não porque ela não quer, mas é que é impossível, ela sabe tanta coisa, e nós teríamos que ficar a vida inteira um falando para o outro para saber tudo, para explicar tudo que nós sabemos. Então, essa história de, vai roubar meu conhecimento, vai roubar minhas ideias, vai roubar minhas coisas, pessoal, infelizmente, isso é algo típico do Brasil. E nós temos isso no turismo também. Só que nós precisamos entender, não, nós temos que parar com isso. Ou seja, aquela situação, se você tem o seu conhecimento, faça por merecer, vai lá e mostre serviço com esse tal. O problema é que, além de fazer isso, nós passamos a perna, nós derrubamos o outro para poder ocupar o lugar do outro. Não. Tenha o seu conhecimento e eu tenho o meu conhecimento. Hoje, dentre as notas, uma das notas de autoavaliação dos meus alunos é colaboração, porque eu já vi situações péssimas em sala de aula, de aluno falar o seguinte, era dinâmica de grupo? Não, eu não vou falar nada fulano, ele que se vira, o trabalho dele. Essas foram as palavras, a hora que eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, o nível que nós chegamos. Ou seja, de mentalidade a ponto de expressar-se dessa forma. Eu já vi dentro de empresas também, que eu dava treinamento sobre criatividade, e uma das dinâmicas era expressar qualquer ideia, por mais adversa que ela seja. Teve funcionário que falou, no meio de todos os outros, não, eu não vou sugerir nada, porque se quem for ganhar, ou a empresa que vai ganhar dinheiro não for ganhar nada. Pessoal, essa mentalidade, infelizmente, é péssima, porque faz com que essa pessoa não colabore com os outros, não colabore, não compartilhe. Ou seja, então, eu tenho trabalhando do meu lado alguém que não vai falar nada, ela vai me ver fazendo a coisa errada e não vai falar, porque ela acha que não, se eu falar, fulano vai... Infelizmente, isso é comum no nosso setor e isso precisa ser mudado. Por quê? Para que nós tenhamos empresas com um grupo de profissionais turismólogos que a empresa é forte porque aquele grupo de turismólogos ajudam-se mutuamente. Essa lógica vale para empresas, vale para estado, vale para cidades, vale para o Brasil. Ou seja, para nós sermos fortes. E aí, cada um com a sua individualidade vai se destacar à sua maneira, mas respeitando sempre uns aos outros e auxiliando sempre uns aos outros. Tá? Eu vi uma vez uma palestra, acho que é Valdez Ludovic, um consultor, mas tem muito tempo, que ele falava justamente sobre como trabalhar em time, que é a rede, que é um vai passando a bola para o outro, né? O Romário passa a bola para o Edmundo passa a bola para o Romário e ele vai lá e faz o gol. É alguma coisa assim que ele falou. Eu só lembro daí, porque daí eu parei de ver futebol, então não sei mais o nome do jogador, não. E ele contando isso, né, que ele tinha ido fazer uma consultoria, numa repartição pública, numa empresa pública, e aí o telefone tocando e as pessoas ali vendo o telefone da mesa do colega tocar. E aí ele perguntou, mas por que você não vai atender o telefone? Não é meu setor, não vou atender. Sim. Coisas assim, que parecem absurdas, mas que isso ainda acontece. Eu penso que com a pandemia a gente teve mais... aproximação com as pessoas. Pelo menos para mim funcionou muito para conhecer os colegas. Então, eu vi que se formou muita rede, que as pessoas começaram a trocar ideias, e é isso, cada um tem as suas especificidades de conhecimento e o seu valor. Então, a gente precisa aprender a respeitar o valor do outro, mesmo que ele pense diferente da gente. Todo mundo tem uma trajetória profissional, todo mundo tem um investimento que foi feito ao longo da sua vida, e a gente precisa respeitar isso, independente de titulações. Então, esse é sempre a minha fala lá com meus colegas da rede, e assim, felizmente a gente tem conseguido se dar muito bem, todo mundo colaborando, por incrível que pareça isso, todo mundo junto. Então, isso é possível, estou vendo que é possível, a partir do momento que a gente conseguiu isso, num lugar onde tem muitas pessoas que têm titulações muito diferentes, né, e espaço no mercado também um pouco diferente um do outro. Então, isso é importante, porque nada é construído de forma individual. Todo mundo precisa do outro para fazer essa construção. A nossa carreira, ela depende de bons relacionamentos, de um network bom, do comportamental também da pessoa, ele está aberto a aprender e a ensinar.
Então, é muito importante a gente pensar nisso, sabe, Cláudia? Eu tenho pensado nisso, assim, recorrentemente. E situações como essa, de numa sala de aula, o aluno se recusar a trabalhar com outro, porque ele tem algumas diferenças, alguns posicionamentos políticos, enfim, é complicadíssimo isso aí. Isso acontece o tempo todo, na minha sala de aula acontece, na sua sala de aula acontece, e cabe a nós, que somos agentes sociais da educação, tentar trazer bons exemplos, boas práticas e sim, ser um exemplo, né? Mostrar que é possível trabalhar com o outro, mesmo que você tenha alguma divergência. Então, é complicado isso aí, mas a gente tem, eu pelo menos trabalho nisso, eu sei que você também, porque a gente preza muito pelo conhecimento que a gente repassa para o outro, a gente divide, a gente compartilha. Esse ser para nós, ele é gritante no nosso dia. A gente trabalha com compartilhamento. Quem trabalha em educação, trabalha com compartilhamento. E, pessoal, tem 4 pontos que eu vou destacar agora, nós fala a professora Giovana, tá? Lembrando, um deles é que eu esqueci do anterior, que eu marquei e não falei, quando a professora Giovana falou assim, olha, eu comecei a trabalhar com outras bases de dados, começamos a trabalhar de forma diferente, e a importância disso para a gestão por em diante. Pessoal, hoje é comum se falar gestão com base em dados, tomar decisões com base em dados, apesar de não ser algo que nós ensinamos também nos cursos de turismo. Ou seja, será que nós ensinamos, existe, tá, curso para ensinar a tomada de decisões? Eu falo que eu sei que existe porque eu já fiz esse curso, tá? Ou seja, nós ensinamos nossos alunos a tomar decisões, e nós ensinamos nossos alunos a tomar decisões, os turimólogos a tomarem decisões com base em dados, tá? Ou seja, isso precisa ser ensinado para que ele aprenda, porque são técnicas, ou seja, para que ele tenha consciência disso, e quando chegar algum momento na sua trajetória profissional, ele tenha que tomar decisões, ele conheça e saiba qual é o procedimento que ele pode fazer isso. Tanto é que uma das primeiras ações que eu fiz em Foz do Iguaçu, quando cheguei, tá lá em 2007, ligaram de um resort perguntando se poderia dar uma palestra para uma recepção de um resort em Foz sobre tomada de decisão. Eu disse, não, sem problema. Ou seja, foi uma das primeiras vezes, só que vejam bem, pessoal, eu sou bacharel em turismo. Vocês também são? Vocês são turismólogos? E aí? A questão é, se perguntarem para vocês, você tem como dar uma palestra para os meus funcionários para que eles aprendam a tomar decisões? Você precisa ter condições de fazer isso. Então, nós precisamos ter condições de fazer isso, porque o setor é nossa área de atuação. E eu preciso saber como entende, como funciona, mas preciso saber esse conhecimento dessa área, aplicar agora no setor turismo. Uma outra coisa que a professora falou, sim, cada um de nós e nós somos únicos. Pessoal, a professora Giovana tem todo o know-how, a experiência dela por em diante, o Cláudio tem o dele, e cada um é único. Mesmo se o Cláudio tivesse a experiência da professora Giovana e a Giovana a experiência do Cláudio, seriam seres únicos. Tá? Por quê? Porque seriam experiências diferentes, junto com o nosso traço de personalidade, característica. Tanto é que nós somos únicos que biologicamente é possível identificar pela íris do olho, pela digital e por em diante, que são características que biologicamente nos tornam únicos, e aí psicologicamente também, culturalmente também. Tá? E nós precisamos entender isso e respeitar isso. E aí entender que, então eu vou juntar um monte de pessoas únicas, eu vou ter equipe, vou ter um time que vai arrebentar, todo mundo um colabora com o outro, porque por cada um ser único, cada um tem uma experiência e pode contribuir de uma forma única. Vai fazer com que aquela história, que o todo é maior do que a soma das partes, que o 2 mais 2 é 5, que muitas vezes já ouvimos falar e não entendíamos, é nesse sentido. Eu pego um monte, por isso que 2 cabeças pensam melhor que uma, por conta disso. Tá? Eu e a professora Giovana já tivemos projetos juntos, e com outra professora também, abraço, professora Gi. E aí o seguinte, que aí é que acontece isso, onde eu falo uma ideia, a professora Giovana fala outra ideia, a professora Maria José fala outra ideia, e o que faz? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, e um respeita o outro e por em diante. Aquele todo é soma das nossas ideias, é soma de cada um que nós somos, tá? E nós precisamos fazer isso, porque senão fica assim, Cláudio faz um treino, a professora Giovana faz, eu não gostei do que a professora Giovana fez. Aí de birra a professora Giovana, eu também não gostei do que o Cláudio fez. Pessoal, não vai sair nada, porque nós vamos ficar brigando com o outro e aquilo não avança, tá? E, infelizmente, isso acontece a maioria das vezes em muitos times, que é aquela história, aquele time não é uma equipe, é um grupo, pessoas juntas, mas não por um motivo sinérgico, não atuando de forma sinérgica, todas movidas por um único objetivo, tá? E outros 2 treinos que a professora falou, que aí está alinhado nesse trem, a questão do network, rede, contatos, por em diante. Ou seja, pessoal, muitas vezes nós estamos estudando, você estudante está lá, 4 anos da faculdade, você briga com todo mundo porque você não confia em ninguém e você acha que é o rei da cocada. Aí termina a faculdade, você é turismólogo, ninguém me dá atenção, ninguém me dá bola, ninguém dá oportunidade. Pessoal, desculpa, você está colhendo o que você plantou nos 4 anos de faculdade.
Você simplesmente nunca confiou em ninguém, você passou a perna em todo mundo, você foi um péssimo ser humano. E como ser humano, agora você quer que as pessoas olhem para você e vejam o quê? Elas vão ver aquele ser humano que você sempre foi. E agora você acha, o mercado não te dá valor, o mercado não te valoriza, ninguém dá oportunidade para você. Porque, enquanto ser humano, enquanto você estudou com aquelas pessoas durante 4, 5 anos, desculpa, foi assim que você se comportou. O Caê, antes a professora estava conversando sobre o Caê estudou comigo na graduação. Ou seja, não necessariamente a mesma turma, era mais à frente, o Caê é mais velho que eu, é veterano, vamos dizer assim. Só que, pera lá, se na faculdade nós ficássemos brigando igual cão e gato, pessoal, esse ano o Caê veio aqui agora como avaliador. Aí o Caê olhar para mim, seu traste, então tá bom. Então agora vamos desforrar de tudo. Pessoal, poderia acontecer? Poderia. Por quê? Porque nós teríamos sido péssimos seres humanos na graduação. E aí continuaríamos sendo péssimos seres humanos. Hoje, né, eu e o Caê somos assim, somos gente boa, coisa e tal. A professora Giovana conhece nós dois, pode atestar isso. Só que isso é o que muitas vezes acontece e nós não entendemos por quê. Só que o seu comportamento demonstra aquilo. E um outro item que a professora falou, pessoal, todo mundo tem que aprender todo dia. E não há problema nenhum em nós ensinarmos o que nós sabemos. Não vou ensinar, porque se ensinar, o fulano vai saber. Desculpa, se você só sabe aquilo, você tem um problema. Porque você só sabe aquilo e você tem medo de ensinar aquela única coisa que você sabe. Compartilhe o que você sabe. Porque mais pessoas saberão, e, pessoal, nós estamos elevando a qualificação dos turismólogos do Brasil, ou da sua empresa, ou do seu setor, ou da sua cidade, ou do seu estado, tá? Por quê? Porque nós compartilhamos conhecimento, técnica, ferramenta, que vai nos tornar a todos melhores, tá? E não ficar com medo, não vou falar, porque, se eu falar, o que a professora Giovana vai pensar? Ou se não, tá, e a professora Giovana tem um monte de projeto, a professora Giovana manda um boletim, Cláudio, o que você acha? Não vou falar nada, vou deixar tá ruim, vou deixar ela se ferrar, porque se eu falar, ela vai levar o crédito. Pessoal, um monte de gente faz isso. Ou seja, você não contribui com o outro, você não colabora, você não ensina, porque você tem medo que o outro vá levar os créditos, tá? E daí, quem fez o trabalho é o outro. Você só está colaborando com uma parte, porque o outro é que fez o trabalho. Tá? Então, sim, precisamos estar aprendendo o tempo todo. Pessoal, o que eu aprendi, quer dizer, quando eu me formei, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha internet, não tinha data show, não tinha um monte de coisa. O Cláudio, então, não vai aprender mais. Pessoal, eu ficaria naquela época, idade da pedra quase. Porque senão, como é que eu ia me lidar com redes sociais? Como é que eu ia falar para vocês sobre soft skills, estratégia de negociação, modelo de negócio, mundo VUCA, mundo urbano e colaboração, se tudo isso eu aprendi depois de formado? Então, Cláudio, enquanto turismólogo, ia ser aquilo que aprendeu lá até no 1997. Ou seja, já se fazem 20 e poucos anos. Vixe, tá? Então, o que acontece? Você terá que, mesmo depois de formado, enquanto turismólogo, continuar aprendendo. E, pessoal, aí já não é minha também a fala, é do tal de Nasser ou Glasser, esqueci o nome do cara. A pirâmide de aprendizagem. Nessa pirâmide de aprendizagem, ele fala que o ser humano mais aprende quando ensina alguém. Tá? Então, cada vez que você ensina alguém, você está aprendendo. Tá? Então, não é porque você vai ensinar, porque você está... você tem que ensinar também, porque isso auxilia o seu aprendizado. É aprender ou ensinar todas as pessoas aquilo que você sabe. E você vai se tornando profissional cada vez melhor enquanto turismólogo que você é. Eu acho que tudo que a gente comentou resume bastante, assim, e a gente poderia ficar falando horas sobre essa formação, de tudo que a gente pensa, de como que se deu os cursos de turismo no Brasil, desde a década de 70, os avanços, os retrocessos, como estamos hoje, o que os colegiados estão pensando em modificar a partir das necessidades mercadológicas, das demandas de quem contrata efetivamente. O que eu posso assim, adiantar é que o Obtur ele vai lançar uma nova pesquisa, né? O Cláudio sabe disso, a gente vai fazer provavelmente por focus grupos, para a gente entender um pouco como é que está a vida do profissional operacional. Que a gente, na nossa primeira pesquisa, muita gente que respondeu já tem uma carreira consolidada, a maioria em empregos em universidades, outro em empresas públicas, enfim. Então, a gente precisa entender isso melhor, porque o turismólogo, quando ele se forma, ele pode ir para diversos tipos de trabalho, diversos tipos de segmentação mercadológica. Vai depender das habilidades e competências dele e como ele se preparou. Ou, às vezes, ele nem consegue um trabalho, ele vai embora mesmo para outra área, né, ou fica reclamando, que é o que a gente vê demais, as pessoas reclamando, mas tomando poucas atitudes para poder sair, né, desse limbo, desse lugar onde ele está.
A graduação, ela é um lugar de trabalho. Você está lá para trabalhar, você paga para trabalhar, para você poder conquistar aprendizado, para você conquistar network, para você conhecer pessoas, porque naquele momento está todo mundo sentado na mesma cadeirinha, está tudo certo. Mas a partir do momento que vocês vão para o mercado, as posições elas se modificam. E aí você pode, evidentemente, em algum momento, precisar de fazer uma entrevista com um colega seu de sala que às vezes está num posto de trabalho melhor que o teu. Então, por isso é importante a formação de uma rede, a formação de gente forte, de gente ponderada, de gente segura, né, que diz a que veio. Eu vim fazer o quê nessa profissão? Então, ao invés de ficar reclamando da profissão, que isso existe demais, buscando, às vezes, algumas conquistas desses trabalhadores que ainda não foram contempladas, né? A gente está falando de uma entidade de classe que luta, né, por essas conquistas para os trabalhadores, para que eles tenham uma melhor empregabilidade, melhor salário, enfim, respeito, credibilidade. É isso. Cláudio, eu vou pedir para você fazer os comentários dessa minha última fala, e aí você pode fazer suas considerações finais, tá bom? Obrigado, professor Giovana. Pessoal, já começando então, vou começar já pelo final, tá? Meu nome é Cláudio Alexandre de Souza, todas as minhas redes sociais são Cláudio Alexandre de Souza. Pessoal, sempre à disposição, tá? O que vocês precisarem, se eu puder auxiliar, sintam-se à vontade. Ah, professor Cláudio, eu estou em dúvida sobre isso, estou em dúvida sobre aquilo, pode auxiliar, se eu tiver material, passo, à disposição realmente, tá? Por quê? Ah, Cláudio, por que você faz isso? Na verdade, eu faço isso para consolidar aquilo que a professora Giovana acabou de falar. Poder auxiliar os turismólogos a serem profissionais melhores cada dia mais, porque eu falava e falo para os meus alunos o seguinte: quanto mais profissionais melhores nós tivermos no setor, melhor tecnicamente será o setor, porque nós teremos um setor mais qualificado, porque nós temos seres humanos, turismólogos melhores qualificados para atuar no setor, na sua empresa, na sua cidade, no seu estado e no Brasil, tá? Essa é a mentalidade que eu penso e concordo totalmente com a professora Giovana. Só que, pessoal, isso, o Cláudio faz a parte dele, a professora Giovana faz a parte dela, só que é preciso que todos façam a sua parte. Por quê? Ah, Cláudio, mas se eu fizer a minha parte, eu vou ganhar muito dinheiro, eu posso ficar rico. Ótimo, excelente, bom para você. Essa que é a ideia, que você conquiste aquilo que você busca. Ou seja, o seu sonho realmente é, meu sonho é fazer turismo porque eu quero ficar viajando pelo mundo. Ótimo, que você conquiste isso. Meu sonho é fazer turismo porque eu quero ficar milionário. Ótimo, que você conquiste isso. Meu sonho é fazer turismo porque eu quero ficar famoso. Ótimo, que você conquiste isso. Mas saibam quais são os seus sonhos e se tornem aqueles profissionais que buscam construir os seus sonhos. Só que para isso você precisa sonhar, você precisa ter a coragem de sonhar, você precisa ter a coragem de acreditar no próprio sonho, tá? E aí descobrir tecnicamente o que você precisa fazer enquanto turismólogo, enquanto profissional, para realizar esse sonho, tá? Então, assim, busquem isso na vida de vocês. Ah, Cláudio, mas o mercado é difícil. Pessoal, não é fácil para ninguém, para ser franco. Tá? Ou seja, agora a questão é, você vai fazer o quê? Ficar sentado chorando, ou você vai levantar e seguir em frente? Sim, eu já recebi um caminhão de nãos pela frente, não para dar aula, já recebi não para, porque fui tentar mestrado, disseram não, mesmo depois de doutor, fui tentar dar aula em tais lugares, não. Ou seja, pessoal, não é aquela história, você vai parar de receber não. Não, não vai. A questão é você aprender, então, desde cedo a lidar com esses muitos nãos que poderão surgir ao longo da vida. Igual a professora Giovana falou, enquanto estudante, aprendam, se coloquem à disposição do mercado para moldar, para forjar os profissionais que vocês querem ser enquanto turismólogos. E aí, o resto da vida será consequência do que vocês forjarem vocês mesmos. Os melhores profissionais possíveis para o mercado que existe. Não é o mercado dos sonhos, é para a realidade do nosso Brasil, da sua cidade, do seu estado. Ah, mas no estado X é diferente, na cidade X é diferente. É óbvio que é. É uma cidade diferente, é um estado diferente. Ou seja, então, se você não quer batalhar no seu, vá no outro estado, na sua cidade, vá na outra cidade, mas esteja consciente disso. Você vai ser sempre você. Então, forte o melhor profissional em você, para, indiferente de onde você esteja, você saiba esse profissional, seja aquele turismólogo que as pessoas olhem e falem, cara, aquele cara que estava aqui, valeu a pena ter contratado, nossa, enquanto ele ficou conosco foi excelente e eu recomendo ele sempre. Ou quando você se apresentar para trabalhar, as pessoas falem, olha, eu quero esse profissional comigo. Mas isso vai depender do como vocês vão investir em vocês mesmos para serem os turismólogos que vocês almejam ser na carreira de vocês. Obrigado, professora Giovana. Obrigado a todos nós que estamos comemorando o Dia Mundial do Turismo, tá? A todos os turismólogos que nós somos e acreditamos nesse mercado. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço, viu, Cláudio, sua participação, é sempre riquíssima essa troca com o Cláudio. Tive a oportunidade de conhecê-lo no Rio de Janeiro, num evento que não era do turismo, era da administração, mas nós estávamos lá apresentando banners relacionados com a atividade e acabamos nos conhecendo, e eu venho acompanhando o trabalho dele, ele o meu, ao longo desses anos, muito respeito, com muito carinho, com muita admiração. A Bebetor agradece a sua participação, eu sei que a gente vai ter um monte de momentos juntos como esse aí ao longo da nossa vida, viu? Obrigada, querido. Beijo para você. Outro, professora. Tchau.